Romanos 5, de 1 a 11, assim diz a palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Deixa eu contar uma história para vocês. Havia no coração de um pai bem simples, uma coisa que inquietava muito. O aniversário do seu filho Henrique estava se aproximando. E por mais que ele fosse um pai amoroso, disposto a dar um bom presente para o seu filho, e era isso que ele queria, que ele sonhava, pelo amor que ele tinha, como falamos aqui, era um homem de pequenas posses, era um homem muito simples, e ele não tinha de condições de dar para o Henrique aquilo que ele realmente gostaria de dar. E não pense que do outro lado da linha, também o seu filho, era alguém muito exigente, não. Uma criança, talvez não estivesse esperando grandes coisas, mas ainda assim, o pai sabia o sorriso que ia ter o seu filho no dia em que ele ganhasse aquele presente. O pai, tentando descobrir de que maneira ele poderia dar alguma coisa melhor para o seu filho, chega à conclusão de que ele poderia trabalhar mais. E aí ele chega na sua empresa e diz: olha, eu quero trabalhar o turno dobrado até mais tarde. O seu chefe falou assim: olha, gostaria muito de poder te ajudar nisso, mas todos os nossos turnos agora estão lotados, a empresa, a fábrica está trabalhando bem, e a gente não pode agora dispor de você para mais nenhum outro horário, todos os cargos estão ocupados. O pai, insistente, porque era isso que ele queria, dar o melhor presente para o seu filho, não desiste. Ele bate na empresa do lado e pergunta se ali não teria um lugar, uma posição para ele fazer algumas horas extras e aí sim ter alguma coisa a mais no seu bolso e para o fim do mês. A empresa diz que sim e aceita o pai para trabalhar, só que o horário vai ser um pouco ingrato. O pai, que já pegava no trabalho todo dia às 8 horas da manhã, morava longe, tinha que sair um pouco mais tarde, mais cedo, agora teria que pegar nesse outro turno, pequeno período, às 4 horas da manhã, no turno da madrugada. O filho nem percebeu que com essa mudança o pai começou a dormir apenas 1 hora mais cedo, que apesar de ter que acordar 4, 3, 4, 5 horas mais cedo do que o comum, o pai não queria deixar de ter um tempo gostoso com seu filho que ele tinha toda noite. E ao invés de sacrificar essas horas, ao invés de sacrificar esses minutos, ele preferiu sacrificar o seu corpo. E aí foi, trabalhou e conseguiu fazer o seu pequeno pé de meia para comprar o presente do seu filho Henrique. O filho nem pôde perceber tanto a ausência do pai. E como disse, ele só começou a dormir apenas 1 horinha mais cedo para compensar o horário mais cedo que ele se acordaria. E na hora que ele acordava, seja para o trabalho novo ou seja para o trabalho antigo, de qualquer dos dois horários, o filho nunca percebeu, porque o filho, quando acordava, o seu pai já tinha ido trabalhar. Chegando o dia do aniversário, o pai estava absolutamente ansioso para ver qual seria a reação do filho quando ele entregou aquele presente bem embrulhado, grande, papel laminado, tudo como manda o figurino. Como é que seria a reação do seu filho abrir? É claro que o filho adorou.
O pai deu, o filho rasgou com aquela voracidade de quem anseia por uma surpresa, especialmente no dia do aniversário, olhou aquele seu presente e brincou com ele. E brincou com ele por algum tempo. Naquele dia, claro, foi brincar com ele o dia inteiro. E as semanas se passaram e aquilo que era algo que ocupava quase 24 horas na agenda do filho, começou a ocupar um pouco menos. E como todas as crianças fazem, todas as crianças, um pouco menos, e menos, e menos, até que aquele presente tão sacrificial que o pai deu, começou a tomar lugar naquela caixa de presentes com tantos outros, de brinquedos, com tantos outros que o pai, as familiares, os amigos haviam dado para o Henrique. O filho não sabia e nunca soube tudo que o pai tinha passado, todo o seu sacrifício, todo o seu esforço para dar aquele presente, e ele simplesmente não tinha como saber. Mas também, cá entre nós, e coloque-se na posição do pai, mesmo que você não seja, aquele sentimento, aquela sensação de frustração, pela reação normal, absolutamente normal, do seu filho, não podia ser tirada com tanta facilidade. Se coloque no lugar desse pai, como é que você agiria? Não pintaria aí dentro do seu coração, da sua alma, um sentimentozinho de frustração, depois de tudo que você sacrificou para dar para o filho no dia do seu próprio aniversário? Eu acho que às vezes a gente, e aqui eu falo de nós, a gente esquece o preço das coisas. Na medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo melhor o preço das coisas. Uma coisa é uma criança, eu acho que você também já deve ter passado por essa experiência. Às vezes você tem duas pessoas que dão dois presentes diferentes para a mesma pessoa, para a mesma criança. E às vezes você vê um brinquedo caríssimo, e às vezes você vê um brinquedo caro, e a criança rasga o presente, olha os dois e o que ela faz? Começa a brincar com o papel laminado. Ela briga com o embrulho de presente, ela brinca com o laço de fita, com seja lá o que for, com a embalagem da coisa. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a entender um pouco o valor por detrás de tudo aquilo, a dificuldade das pessoas de darem aquilo que a gente dá. Não estamos culpando a criança por isso, pelo amor de Deus. Mas a gente esquece o valor, às vezes, mesmo crescido pelo preço. As coisas são caras e pessoas se sacrificaram para dar aquilo que deram. Pelo preço relativo, e o melhor exemplo no Novo Testamento sobre o preço relativo é a oferta da viúva pobre. Não estamos aqui falando da grande quantidade de reais, de dólares e de euros que custou a coisa, mas de quanto aquela pequena quantidade, ou às vezes aquele presente super barato, custou para a pessoa que estava dando. 50%, 60%, 100% do salário, 13º, 14º, 15º, as férias, seja lá o que for. O preço relativo, e não o valor de venda, é muito grande, porque a gente sabe quem deu, talvez não tivesse a condição de dar aquilo que ela está dando, mas deu com muito sacrifício. Às vezes o presente é pela dificuldade de encontrar aquilo que você queria. Você deu um presente para uma pessoa, você recebeu um presente que você sabe que a pessoa rodou todas as lojas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, seja lá onde for, para você achar na terceira fileira do galpão escondido, onde aquele vendedor falou que talvez nós tivéssemos aquele produto fora de linha. Você sabia que aquilo era difícil de achar, e que a pessoa rodou e encontrou. Que valor tem quando a gente recebe um presente assim? Ou pela personalização. Às vezes o presente, aquilo que as pessoas dão para a gente, é tão a nossa cara, tem tão a ver conosco, que a gente não está nem aí, ou não se liga nesse momento no valor relativo, e nem na dificuldade. Aquilo tem tão a nossa cara que a gente sabe que a pessoa não entrou na primeira loja e comprou o primeiro presente, não que isso estivesse errado, mas que pensou, que procurou alguma coisa que tivesse a ver com a gente. E esse texto, meus irmãos, tem a ver com presente de Deus para a gente. Presentes de Deus na Bíblia são chamados de bênçãos. E eu tenho certeza que no seu coração e na sua vida, e nessa semana mesmo, você pode enumerar 1 milhão de coisas que Deus deu para você, tantas coisas, tantos presentes, tantas bênçãos que Deus derramou sobre a sua vida.
mas é um texto que também precisa estar sempre na nossa memória, porque é um texto que exalta o valor, o preço, o sacrifício de todas essas coisas que foram presenteadas para nós. A gente lembra muito de sacrifício, quando na semana passada e hoje à noite nós estivemos ao redor da ceia de Jesus. Porque a ceia, e Jesus diz fazer isso sempre em memória de mim, para que a gente nunca esqueça do sacrifício de Cristo naquela cruz, para nos redimir, para nos resgatar. A ceia nos faz a gente lembrar disso. Mas eu creio que volta e meia nós acabamos por esquecer todo o preço que foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Preço esse, e aí a ideia do Antigo Testamento, já pronunciado lá no Antigo Testamento, Isaías 53:5. Eu quero pedir para a gente colocar esse texto aí no Data Show, por favor. A gente vai ler junto, Isaías 53:5, é o primeiro. Diz assim, isso. Vamos ler juntos? Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, meus irmãos. Isaías 53:5, o texto que vai falar sobre esse sacrifício que Paulo enumera muito bem, ou descreve muito bem aqui no texto de Romanos 5, de 1 a 11, e a gente fica tão acostumado com as bênçãos de Deus, com as coisas de Deus, que a gente esquece que tudo isso teve um preço. Seja a dor física que Cristo sofreu, a troca que Cristo teve, meus irmãos, que Paulo descreve lá em Filipenses, a quinoses, o esvaziamento de Jesus, quando Jesus trocou a glória das regiões celestiais, meus irmãos, pela dureza de viver aqui na terra. Você tem noção do que é isso? Jesus trocou um lugar onde não há choro, não há dor, não há sofrimento, não há privações, não há nada, não há o sol muito quente, não há o tempo muito gelado, é a perfeição absoluta, a plenitude. E nesse lugar, Jesus trocou essa realidade para viver numa terra seca, árida e dominada por um império cruel. Para viver de maneira simples. Para viver como eu e você, ou talvez até pior do que como eu e você vivemos, nas suas condições. Jesus optou e trocou essa realidade por essa. A gente esquece do Jesus que experimentou o abandono, a traição, o sofrimento. A gente esquece que de fato nós somos salvos e de que do que é que estava reservado para nós, se não houvesse esse sacrifício que Isaías descreve que iria ser e que Paulo relata como ele foi. O que estava reservado para nós se não fosse o sacrifício de Cristo pela nossa vida. E a razão pela qual tudo isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Eu quero que você veja essa declaração de amor de Deus para nós no versículo 6 a 11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. E dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Essa é uma declaração de amor que a gente releu aqui agora. Agora eu quero que você preste atenção aqui comigo e veja que tipo de declaração é amor de essa, de que é que Deus nos chama. Ou que declaração é essa em que o marido começa xingando a esposa? No seu texto, pode ver aí, o que a Bíblia chama nós? Romanos 5, de 1 a 11, se você fechou, pode abrir. A Bíblia chama a gente de fracos, que são fracos, gente que não pode fazer nada a respeito. A Bíblia nos diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados, sem poder nos ressuscitar. É isso que a Bíblia nos diz. Somos fracos, sem poder nos ajudar. Esses somos nós. A Bíblia nos diz que nós somos ímpios,
pecadores, inimigos de Deus. É assim que a Bíblia nos descreve, irmãos. E ainda nos diz o que a gente precisa receber no final. Agora que você imagina que declaração de amor bonita é essa: minha fraca, minha ímpia, minha pecadora, minha inimiga, você merece toda a minha ira. Agora você vai chegar em casa, você marido vai dizer isso para sua esposa, você esposa vai dizer isso para o seu marido. Temos certeza que rostos vermelhos estarão presentes aqui, principalmente das mulheres, porque a gente vai apanhar se a gente disser isso para as nossas esposas. E a ira de Deus, Romanos 1,18, esse texto está aí também no nosso Data Show, diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, meus irmãos. A ira de Deus é coisa séria. É isso que nós somos, fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus, e é isso que nós merecemos. A ira de Deus que se revela do céu contra toda impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela injustiça. E o que é que, mesmo assim, merecendo tudo isso, nessa condição, o que é que Deus nos dá, meus irmãos? A Bíblia diz que, merecendo o que merecemos, nós fomos justificados pelo seu sangue, e assim recebemos a reconciliação. Ele diz que isso acabou. A gente merecia isso. Nós somos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus, mas Deus, pelo seu imenso amor, nos livrou dessa condição, nos justificando. Acompanha comigo uma metáfora sobre isso. Olha aqui para mim. É como se você estivesse assistindo uma corrida de altíssimo nível, corrida mesmo, das Olimpíadas. E o rapaz que tirou o primeiro lugar, a prova mais difícil, a prova mais esperada, aquela que vai ganhar a medalha de ouro, de fato, bateu o recorde, arrebentou, chegou em primeiro lugar, indiscutível. E vai chegar a hora da premiação. E você que provavelmente não estava nem prestando atenção muito naquela corrida, ou naquela hora, foi tão rápido, talvez até mais entretido com a pipoca, com o seu iPhone, com o cachorro quente, de repente você ouve o seu nome sendo chamado no pódio. Bernardo, vem aqui receber a sua medalha. E você não entende nada. Afinal, tudo que você fez foi assistir aquela corrida. E aí você acha que é algum engano, as pessoas te buscam lá da arquibancada e te levam até lá e todo mundo te aplaudindo. Na hora de cantar o hino, você canta o hino. Na hora da medalha, você recebe a medalha. Na hora da entrevista, é você que vai responder a clássica pergunta: e aí, qual é a emoção que você está sentindo por ganhar a medalha? E aí de repente você vai para casa achando que, olha, algum dia, uma hora vão me descobrir, porque não fui eu, me chamaram, mas não fui eu. E no dia seguinte você acorda com um telefonema de todas as mídias esportivas, querendo que você dê entrevista para os jornais, para as revistas, para a televisão. De fato, você é o cara, você que ganhou essa medalha de ouro. O que você fez para isso, meus queridos? Meu querido, absolutamente nada. E ainda assim, levou todos os louros, todas as glórias daquela corrida. Isso é justificação. Jesus fez tudo, mas quem ganhou o prêmio foi você. Jesus fez o seu sacrifício, e você é visto aos olhos da justificação, do perdão de Deus, ou como a Bíblia nos diz, a justiça que foi imputada a você, como aquela corrida. Ele ganhou, mas a medalha foi para você, é como se você tivesse ganho. Por causa disso, a Bíblia nos diz que nós fomos reconciliados com Deus. E porque nós fomos reconciliados com Deus, nós ganhamos diversos, imensos presentes. E a Bíblia nos diz que o presente maior é que nós somos justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E F.F. Bruce, ele fala uma frase que eu achei tão interessante. Ele diz, paz, justificado por mediante a fé, temos paz com Deus. Paz e alegria são bênçãos gêmeas do Evangelho. Nas palavras de um pregador escocês, vamos botar essa frase aqui: paz é alegria em repouso, e alegria é paz a dançar. Paz é alegria em repouso, e a alegria é a paz a dançar. Paz e alegria são duas irmãs, são manifestações diferentes de uma mesma realidade. E nesse texto, meus irmãos, são 3 objetos da alegria que são mencionados nesse parágrafo. Primeiro deles, vamos
só para já deixar o data show direto, botar a minha telinha mais embaixo. O primeiro deles é a esperança da glória de Deus. E gloriamos na esperança da glória de Deus, no versículo 2. Esse é o primeiro motivo da nossa alegria, é a esperança da glória de Deus. Calvino diz: a glória de Deus brilhou sobre nós pelo Evangelho, que testifica que seremos participantes da natureza divina, pois quando virmos Deus face a face, nós seremos com Ele. 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O que a Bíblia nos diz, o que esse texto está querendo dizer para a gente ficar com isso no coração, meus irmãos, é que um dia a gente vai ver a glória de Deus plenamente, e que nada, absolutamente nada, pode se comparar a isso. Mas o que a gente precisa manter permanentemente no nosso coração? A nossa esperança de que isso de fato vai acontecer. E essa talvez seja uma das maiores dificuldades que a gente tem. A gente sabe a respeito do céu, sabe das bênçãos da glória de Deus face a face, quando nós estaremos com Ele numa realidade indizível, mas nos parece que a realidade assalta, ela sequestra essa esperança que existe dentro de nós. E volta e meia a gente não tem mais isso, a gente não pensa mais lá na frente. A gente não pensa quando estivermos com Deus face a face, a gente não pensa naquilo que Deus pensou, do que Jesus pensou, do que Paulo pensou, e daquilo que Paulo disse: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. A gente esquece tudo isso, esquece da plenitude, esquece da verdadeira luz, e toda a esperança é tirada de nós. Não deixe que isso acontecer, meu irmão. Não deixe a esperança morrer, não deixe a esperança sair de você, não deixe de lembrar e de ver o Apocalipse e todas as realidades que a Bíblia descreve como promessas reais para a sua vida, porque, como a gente já falou aqui, meus irmãos, a maneira como nós encaramos o porvir determina a maneira como nós iremos viver o nosso presente. Então não deixe essa esperança sair dentro do seu coração e se alegre com isso, meu querido. Segundo lugar que a Bíblia nos diz, segundo objeto da nossa alegria, além da esperança da glória de Deus, é também a esperança, a alegria nas nossas tribulações. É exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Também nos gloriamos, Paulo diz, nas nossas próprias tribulações. Versículo 3. O F.F. Bruce, comentando Romanos, diz: lembramos de que no Novo Testamento as aflições são vistas como a experiência normal do cristão. Releia o Novo Testamento à luz disso tudo. Dá para você encarar algum momento de profunda tranquilidade, um momento permanente de profunda tranquilidade. A igreja está sempre acompanhada dessas tribulações. Atos 14, 22 diz, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Lembrando sempre, meus queridos, de que tribulação pelo reino de Deus, alegria na tribulação pelo reino de Deus não tem a ver, na verdade, você sofrer como um injusto, como Pedro fala, como um ladrão, ou como nada disso. É no momento que você sofre por causa da sua fé, você sofre porque você resolve permanecer nos seus princípios, você sofre porque você resolve adorar a Deus em toda e qualquer circunstância, você sofre porque você entende que Deus é em primeiro lugar, e nada mais em primeiro lugar que não seja Deus é na sua vida. 2 Tessalonicenses 1,5, a Bíblia ainda nos diz de que os que são considerados dignos do reino de Deus são aqueles que sofrem por Ele. E o Howard Hendrickson, ele explica da seguinte maneira a questão do sofrimento, de tudo que o sofrimento, as tribulações, elas vão produzir na vida do cristão, porque o versículo 3 diz, né, que sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. O que ele diz? A fraqueza do crente, nesse momento, serve por contraste para exaltar o poder de Deus. Então, no meio da tribulação, a gente lembra que a gente é fraco, e quando a gente é fraco, o poder de Deus se aperfeiçoa, e o poder de Deus, ele é não apenas aperfeiçoado, mas é um poder de Deus que é exaltado. Você apostaria que o cavalo azarão, ou o pior cavalo, iria ganhar a corrida? Você apostaria, você acreditaria que o pior time seria de fato o campeão do campeonato brasileiro, seja lá o que for?
Você acredita que o pior corredor, aquele que não se preparou, vai ser aquele que vai vencer as coisas? O mais fraco, o mais simples. O que é que esse texto está dizendo aqui para a gente, meus irmãos? O Hendrickson está explicando, é que de fato, a fraqueza do crente, quando o crente é visto dessa forma, a gente se vê dessa maneira, a gente percebe que o que faz a gente correr melhor, o que faz a gente ser vencedor, o que faz a gente ganhar a corrida, o que faz as coisas irem para frente, não é o meu poder, não é a minha condição, porque a minha condição é fraca, mas o poder de Deus que impulsiona a minha vida e as circunstâncias para fazer com que as coisas aconteçam. E a gente precisa acreditar nisso, porque quando eu sou fraco, é o que eu sou forte. E quando quem sofre reconhece que é fraco, mas Deus é quem é forte, aí que ele começa a buscar a ajuda do alto. E no momento, isso é a experiência, que essa ajuda é suficiente, e você percebe que de fato Deus é real, de que Deus é presente, o sofrimento vai produzindo essa experiência, e ele depois vai produzindo a perseverança. Ora, percebi que Deus consegue fazer coisas que eu não consigo. Percebi que os milagres de Deus são muito maiores do que a condição da medicina. Percebi que a bênção de Deus é muito maior do que a minha capacitação intelectual, do que a minha maneira de fazer as minhas estratégias. Percebo tudo isso. Deu certo uma vez. Eu disse, opa, por que não vai dar certo da segunda? Isso é perseverança. Porque às vezes o tempo vai demorando, um pouquinho mais, mas você está sendo alimentado por aquilo que você passou. O Deus que abriu o Mar Vermelho ontem, pode abrir o Mar Vermelho hoje. O Deus que fez da Esther mãe de filhos ontem, pode fazer ela de novo hoje. E você vai sendo lembrado o tempo inteiro de todas essas realidades. E aí isso vai trazendo perseverança, que produz o caráter. Porque para ficar de pé, meus irmãos, tem que ficar de pé de verdade na presença de Deus. E quando ficar de pé, não estou falando ficar de pé em contraste ao ficar de joelhos. Não. Em oração. É ficar de pé porque você vai ficar com dignidade, com santidade, obedecendo ao que Deus fala, não aquilo que o seu coração determina. Porque não existe um homem perseverante, é uma contradição em termos, um homem que é perseverante e que é vacilante nos seus caminhos. E Deus, como Ele usa, né, as nossas tribulações, diz aí Malaquias 3,3, assentar-se-á como derretedor e purificador da prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. Deus vai derreter e purificar a prata, que somos nós. E o Matthew Henry, comentando esse texto, diz que a tribulação produz paciência, não em si mesma, nem de por si, mas pela poderosa graça de Deus que opera na tribulação com ela. O que ele quer dizer com isso? Que não adianta, estou passando pela tribulação, estou passando pelo sofrimento, e aí, no final de tudo, serei mais perseverante. Não. Se você não buscar a Deus nesse tempo, se você não buscar força em você, não, mas na graça de Deus, você vai sair um homem atribulado de uma tribulação, e não um homem mais forte, mais perseverante, mais esperançoso e mais alegre. Às vezes até mais amargurado, às vezes pela nossa fé infantil que diz, olha, se Deus é por mim, eu não deveria passar por o que eu estou passando. Se Deus está comigo, eu não deveria estar sofrendo o que eu estou sofrendo. Porque isso é uma fé infantil. Mas se você passa com a graça, as coisas mudam. Por último, a Bíblia nos diz que, acima de tudo, os crentes aprenderam a se regozijar no próprio Deus, para você se alegrar em Deus e em Deus somente. Salmo 43:4 diz, Deus é a minha grande alegria. Deus é minha grande alegria. Vamos dizer isso juntos, irmãos? Deus é a minha grande alegria. Calvino diz, ele agora ascende, Paulo, ao maior nível de glória, quando nos gloriamos no fato de Deus ser nosso. Qualquer bênção que possa ser imaginada ou desejada, flui dessa fonte de Deus, pois Deus apenas não é o dono das coisas, mas também possui em si o sumo, a substância de todas as bênçãos. Ele se torna nossa através de Cristo, quando nós cremos nisso pela fé. Não mais nada nos sobra senão a felicidade. É o ápice do argumento de Paulo. A gente pode se alegrar nisso, a gente pode se alegrar naquilo, mas acima de tudo, por cima de todas as coisas, alegre-se em Deus, porque nós somos de Deus e Ele é nosso, irmão. Como a gente não pode se alegrar em Deus?
se Ele se entregou por você, se Ele fez aliança com você, se Ele é a fonte de todas as coisas, se Ele nos amou quando ainda éramos pecadores, se Ele se relaciona com a gente como um amigo, se Deus é assim, se Deus nos acompanha, se Deus é o Deus Emanuel, com a gente o tempo inteiro, como é que a gente não pode se alegrar com isso? A gente pode sim, ter essa paz tirada do nosso coração, mas busquemos na graça, para que Deus seja o centro da nossa alegria, e nada mais, e absolutamente nada mais além do que Ele, meus irmãos. A gente pode ficar muito empolgado, e aqui eu já quero concluir, daqui a pouco a gente vai cantar. A gente pode ficar muito empolgado e agradecido porque Deus deu muita coisa para a gente. Deus deu esperança, alegria e até tribulação, e a si mesmo para a nossa alma. Mas a gente não pode esquecer, primeira coisa, quem a gente era. Lembre-se, você era um ímpio, você era um pecador, você era um fraco. É isso que a palavra de Deus nos descreve, que a gente merecia ira. E o que Deus te presenteou e que é para você ficar alegre, teve um custo enorme, que foi a vinda de Cristo e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não despreze isso, meu irmão e minha irmã. Não deixe de lembrar de que tudo que você é hoje em Cristo Jesus, de tudo que você vai herdar em Cristo Jesus, hoje e nas regiões celestiais, e toda a tua alegria só é possível porque Jesus Cristo morreu por você e se sacrificou. Por isso, 4 coisinhas: reconheça o sacrifício de Jesus. Em segundo, adore também esse Deus que te sacrificou. Terceiro, sirva o Deus que se entregou por você, porque Ele se entregou para que você também se entregasse para as pessoas. E agradeça sempre, 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 sempre tudo o que Ele fez pela tua vida. Não deixe isso morrer, porque afinal, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos, a Bíblia nos diz, em paz com Ele. Fomos reconciliados pelo sangue de Jesus. Eu quero convidar você a ficar de pé. A gente vai cantar Vim para adorar-te, uma música que fala: não saberei quanto custou o que Jesus Cristo fez por nós. Essas letras vai ser projetada aqui. Adore a Deus de todo o seu coração. Vamos relembrar do que Jesus fez por nós. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Mais uma vez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Feche seus olhos. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, nunca hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus. Se você entendeu hoje o sacrifício de Jesus na cruz por você, eu não vou te chamar você aqui à frente, mas você levanta a sua mão, eu quero orar por você. Você quer entregar a sua vida para Jesus, dizer: Senhor, eu quero ser salvo por Ti, eu quero entregar o meu coração para o Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Pai, pelo teu sacrifício na cruz por nós. Te agradecemos, ó Senhor, ó Deus, pelas vidas que se entregam a Ti, pelos corações nessa manhã que colocam-se diante de Ti, Pai, a sua vida, e querem viver um momento novo contigo, querem viver a salvação, querem andar ao teu lado. Senhor, nós te louvamos e te engrandecemos por isso, Pai. Pedimos que teu Espírito Santo cele, Pai, essas vidas com o selo da promessa que diz a tua palavra, Pai. E, Senhor, aqueles que creem já no Senhor, ó Deus, pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a colocar, Pai, no nosso coração essa alegria, Pai. Alegria no Senhor acima de tudo, alegria nas nossas tribulações e alegria na esperança, Senhor, que está reservada para nós da glória de Deus, ó Pai. Mantenha isso no nosso coração e que a gente a partir disso te sirva mais, te ame mais, te agradeça mais, se santifique mais, ó Deus, e viva contigo em plenitude de vida, Pai. Sê com a gente, nos abençoa, abençoa a nossa tarde, Senhor, abençoa, Senhor, a nossa semana, e abençoa, Senhor, a gente no culto que estaremos aqui contigo nessa noite, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus, amém.